Nós vamos aí para a segunda parte do vídeo, tem uma terceira parte, né? Eu quis deixar bem didático ali, para a gente ter esse princípio do ensinamento aí das duas casas de Israel, tá bom? Deus abençoe a todos e vamos lá. A paz, minha irmã e meu irmão, vamos continuar então o nosso estudo sobre as duas casas de Israel. Agora, como eu disse anteriormente no primeiro vídeo, vamos então começar a examinar mais a fundo os textos, né, que dizem sobre a promessa feita para Abraão, Isaac e Jacó, né, sobre as duas casas de Israel, tá bom? Então pega aí também o teu lápis, a tua caneta, se você quiser anotar as passagens bíblicas para depois conferir também, fazer aquela leitura completa, boa coisa é. Então vamos primeiramente em Gênesis 13, nos versículos 14 a 16. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Então está aí a promessa, irmão, completa aí os versículos, né, que o Senhor prometeu a Abraão. Então, observe ali alguns detalhes, como a tua descendência para sempre, e descendência como pó da terra. A gente mais à frente vai entender mais sobre isso. Gênesis 15, 5 e 6. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Então, primeiro o Senhor fala que a descendência será como o pó da terra, depois que a sua descendência será como as estrelas, né, nos céus. Interessante isso, irmãos. Gênesis 17, 1 e 6. 1 a 6, né? Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou-lhe, dizendo: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações, não mais serás chamado Abrão, né? Porque anteriormente está Abrão ali, né? Eu li até errado, mas corrigindo. Mas agora Abraão será teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, reis sairão de ti. Então aqui mais uma promessa profética, né? O Senhor fazendo a Abraão o nosso pai da fé. Agora texto da promessa feita a Isaac. Gênesis 26, 3 e 4. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Poderoso, não é mesmo, irmãos? Deus confirma a promessa feita a Abraão com Isaac, agora Deus vai confirmar com Jacó. Só que com Jacó será extraordinário, vamos ver isso. Vamos prestar atenção. Gênesis 35, de 9 a 12. Veja, irmãos, que está bem colorido aí, né? Eu botei bastante observações, porque a gente vai analisar parte por parte aí do texto aí desses versículos. Então, Gênesis 35, 9 a 12. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhes Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. Então vamos lá. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lembrem dessa expressão. Depois, frutifica e multiplica-te. No hebraico a palavra frutifica, irmãos, repara. Em algumas traduções pode estar fecundo, né? É a mesma coisa. Então essa palavrinha dá origem ao nome Efraim, que significa duplamente frutífero. Glórias a Deus. Interessante.
Guarde também, irmão, essa expressão duplamente frutífero é o significado de Efraim. Uma nação. Essa nação que sairia de Jacó é a nação de Israel, como a gente já viu desde o primeiro vídeo. Pois Jacó gera 12 filhos e os 12 filhos se tornam as 12 tribos de Israel. Lembra, irmãos? Lá, desde que o povo saiu do Egito, tirado por Moisés, já tinha se formado essas 12 tribos, né? Uma multidão de nações sairá de ti. Então aqui se encaixa o mistério, irmãos. Então vemos que Israel gera 12 filhos, os 12 filhos, né, formam apenas uma nação. Então como poderia ser Jacó, então, sair dele, né, uma multidão de nações? Então a palavra multidão de nações em hebraico está escrito Kahal Hagoi. Kahal Hagoi. Perdoe que eu não sei falar o hebraico, mas vamos aqui, né, pronunciar da forma que está escrito e todos vão entender. Kahal Hagoi. Então aqui tem uma referência, irmãos. A Septuaginta foi uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, né? Por volta de 175 a.C. Então os tradutores da Septuaginta, 70 judeus, traduziram Kahal, que significa congregação ou assembleia, comunidade. Traduziram para o grego como eclésia, né? Na maioria das vezes, em algumas vezes sinagoga. Então, eclésia é a palavra igreja no Novo Testamento, e nessa passagem em particular, né, está traduzido Kahal como sinagoga. Então aí está o detalhe. Às vezes os tradutores aí então relacionaram Jacó apenas com os judeus, por não conhecerem sobre as duas casas, como está aí. Então preferiram usar sinagoga, mas o caso é que poderia ser usado a mesma palavra que é eclésia, né, que é igreja, como foi usado na maioria das vezes nas traduções para essa palavra, Kahal. Então, lendo o versículo, né, como eclésia ficaria, de Jacó, procederia uma nação, que é Israel, e a igreja dos gentios. Entenderam? Aí está aí um mistério. Então, houve essa diferenciação na tradução. Vamos continuar. Promessa a Efraim. Lembra Efraim? As promessas de Deus, que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, passam para mais uma pessoa. Elas passam a Efraim, filho de José. Então agora vamos ver isso, entender essas maravilhas. Vamos contextualizar então e entrar no tempo. Vamos lá. José é o filho favorito de Israel. José é vendido como escravo por ciúmes de seus irmãos. José vira governador no Egito. José reencontra e perdoa seus irmãos, e estes o trazem. E este o traz a Jacó. Jacó, em sua velhice, à beira da morte, chama José e seus filhos para abençoá-los. Então esse é o contexto geral. Em Gênesis 48:3, Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso, lembra que eu falei sobre essa frase? Me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Então Jacó já na sua velhice, mas firme nas promessas do Senhor, irmãos. Ele estava com aquela promessa em mente, ele sabia que não iria morrer, né, sem ver a promessa de Deus cumprir na vida dele. E assim também devemos ser, irmãos. O Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. Lembra do Deus Todo-Poderoso. Então Jacó está lembrando, né, das promessas que Deus fez a ele, né, e esse é o contexto, as promessas. Gênesis 48, 4 e 5. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei essa terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti do Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Observe, irmãos, que Jacó, né, Israel, ele, quando conhece os seus netos, Efraim e Manassés, ele diz que não será mais filhos, né, de José, mas seus filhos, como Simeão e Ruben. Mas veja bem, Efraim e Manassés. Então, mas na verdade Manassés é o mais velho, não Efraim, mas ali ele já diz, ó, que Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Olha o detalhe. Então aqui está explicado aqui o que eu já disse. Jacó falando das promessas, agora Efraim e Manassés serão, diz que Efraim e Manassés serão seus filhos, né? Como Ruben e Simeão, como eu disse. Então, Efraim e Manassés serão meus filhos como Ruben e Simeão. Observe a ordem, né, que eu expliquei. Então, ele inverteu ali, na verdade. Lembra o que aconteceu? Desde o princípio, Abraão
Ele abençoou o segundo, ao invés de Ismael, abençoou Isaac. E depois, da mesma forma, Isaac abençoou Esaú, e Jacó, ele abençoou Jacó. E agora está acontecendo a mesma coisa. Então, são os mistérios de Deus que aqui o Senhor está nos mostrando, né, por que e como ele faz a sua obra. Então, Jacó, lembra das promessas que Deus fez a ele, que ele seria frutífero, né, que ele seria frutífero. E vendo o nome de Efraim, lembra o nome de Efraim, que significa duplamente frutífero? Já associou a promessa de Deus, né, que Deus tinha lhe feito. Já associou com Efraim. Então, Gênesis 48, 8 e 9. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Continuou Israel: traze-os aqui e eu os abençoarei. Em Gênesis 48, 13 e 14, José tomou os dois, Efraim com a mão direita e a esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda e a direita de Israel, e assim o fez chegar a ele. Mas Israel, lembra, estendendo a mão direita, colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o menor. Então ele inverteu, ele cruzou as mãos, né? E a esquerda sobre a cabeça de Manassés, né, que era o primogênito. E fazendo isso propositalmente. Então aqui uma imagem para a gente ver. Olha, ele cruzou então os braços, né? Propositalmente. Aqui está Efraim e aqui está Manassés. Gênesis 48, 17 a 19. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, né? Então José alertou seu pai, porque ele não entendia, né, irmãos? Às vezes as promessas de Deus para nós, muitos não entendem, só nós mesmos entendemos. Então ele falou que não, meu pai, não é esse, não é assim, né? Tá errado. Mas então Israel, né, fala: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele, Manassés, será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor, Efraim, será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Olha só, irmãos, uma multidão de nações. Então vamos lá, a expressão multidão de nações em hebraico está em Melo HaGoim. Melo quer dizer plenitude, Goim, nações, né, os gentios. Então aí a gente já vai entendendo, né, as promessas que Deus fez a Abraão, como que ela está se cumprindo através, né, das gerações na linha do tempo, agora aqui já com José, né, e seu pai Israel, através de José, e vem vindo através dos seus filhos, né, que vai passar agora para, no caso, Efraim. Gênesis 49, 19 também podemos ler assim, então. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e sua descendência será a plenitude dos gentios. Alguém já ouviu falar? Alguém já viu essa citação nas Escrituras? Paulo, né, irmãos? Paulo vai falar sobre a plenitude dos gentios lá em Romanos. Veja que interessante. Pois a gente podemos examinar também, né, esse detalhe. Plenitude dos gentios. Então, a bênção de Israel, vamos lá, Gênesis 48, no versículo 15. E abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida, até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses mancebos, e seja chamado neles o meu nome, o nome dos meus pais, então um errinho ali, Abraão e Isaque, e multiplique-se abundantemente no meio da terra. Então essa é a bênção de Israel sobre, né, Efraim, e seja chamado neles o meu nome. Vamos analisar. Efraim era o nome de Israel, por isso quando as 12 tribos se dividem, o reino do norte fica com o nome Israel, pois era, né, um efraimita. Quem comandava as 10 tribos, aquele que foi escolhido como rei, era efraimita, lembra? Lembram vocês que reinava sobre as 10 tribos? Então Efraim era a cabeça das tribos. Multiplique-se abundantemente no meio da terra. Em hebraico, a palavra traduzida como multiplique-se no original hebraico é a palavra dagar, que na Bíblia inteira aparece apenas nesse versículo. Vejam só o interessante. Na maioria das outras vezes, né, que se refere a multiplicar no Antigo Testamento, é usada a palavra rabá. A palavra dagar é um denominativo da palavra dag, que é peixe. Olha só, outra coisa também bem conhecida dos cristãos, né, irmãos, atualmente. Como é um denominativo dag que significa peixe, ela só pode ser usada para multiplicação de peixes.
Então a tradução correta é multipliquem-se como peixes. E o que isso significa? Alguém já lembrou aí de alguma coisa dentro das escrituras? O próprio Senhor, né, falou a respeito disso. Então Mateus 4, 18 e 19. E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Olha a ligação, irmãos. Então os discípulos seriam pescadores da multidão de peixe que iria se espalhar entre a terra, e essa bênção caiu sobre Efraim. Veja só que lá atrás, né, isso já foi profetizado, essa bênção já caiu sobre Efraim. E Efraim está espalhado entre as nações, como a gente viu também no vídeo anterior, depois da divisão das casas. Então, é interessante, né? Veja a ligação. Se o Efraimita governa as 10 tribos, então o cabeça das 10 tribos é Efraim, que depois se espalha entre as nações, se tornando a plenitude dos gentios. É isso que Paulo fala lá na carta aos Romanos. Posteriormente a gente também pode examinar essa parte também. Vamos agora ver sobre a promessa de restauração do reino de Israel, lá em 1 Reis 4, 20 a 21. Então, eram, pois, de Judá e Israel muitos, como a areia que está junto ao mar em multidão, comendo, bebendo e alegrando-se. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, até o termo do Egito, os quais traziam presente e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Então, irmãos, quando o Senhor estabeleceu e deu aquela terra, né, cumpriu-se a palavra, né, que eles se multiplicaram como a areia do mar. Só que aqui está falando de uma forma, vamos dizer, material, literal, né? Então Deus cumpriu, mas não era só isso. A forma espiritual que Deus queria que eles entendessem, né, viria posteriormente. Então vamos entender mais sobre isso. Então está aqui novamente a figura aí do reino, né, Canaã. Ali está estabelecendo as tribos, e reinava aí no caso Salomão. Então antes da divisão do reino, no tempo dos reis, né, o reinado de Salomão, esses dois reinos eram unidos e eram muito como a areia, né, que está na praia do mar, como eu já disse. Então aqui estava tudo bem, Salomão, né, mantinha o reino unido. Vamos analisar mais à frente. 1 Reis 11, de 1 a 6. Então o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Então é aquela parte que nós já conhecemos, que Salomão então ele começou a ter muitas mulheres, né, casar com mulheres e ter mulheres que não eram da linhagem de Israel, e começou a praticar coisas que não agradavam ao Senhor. Então, como está ali, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus. Então Salomão pecou diante de Deus, irmãos, e Deus desagradou disso. Então o coração dele, né, se desviou do caminho. Ele começou a adorar outros deuses, como está escrito ali: Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, abominação dos Amonitas. E assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Então por causa disso, irmãos, Salomão então quebra a aliança com Deus, e a consequência é o reino rasgado. Então 1 Reis 11, de 10 a 13. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isso em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e a darei a teu servo Jeroboão. Lembra lá que a gente viu lá no princípio, no primeiro vídeo, que Jeroboão, né, era servo de Salomão. Todavia os teus dias não o farei por amor a Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho Roboão, por amor a meu servo Davi e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Então por causa disso, de Davi, de Jerusalém, né, o Senhor ainda manteve uma tribo com o filho de Salomão. Por isso que o reino do sul, né, irmãos? Porque o Senhor haveria de cumprir a sua palavra, e dali sairia o Messias. 1 Reis de 11, 26, 28 e 32. Também Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zeredá, servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Zeruá, levantou a mão contra o rei. Então Jeroboão intentou contra
Salomão em matá-lo, né? O que aconteceu? Jeroboão então se levantou e fugiu para o Egito, né, a ter com o rei do Egito, Sisaque, né? Esteve no Egito até a morte de Salomão. Se escondeu lá, né? Então, o primeiro rei de 12, 20 a 24, sucedeu que, ouvindo todo o Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. Então, ele passou a ser, como a gente viu também no primeiro vídeo, o rei de Israel, o que estava sobre as 10 tribos, né? E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Olha aí, a divisão, né? Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Então, Roboão, né, conseguiu ainda, depois disso, reunir a casa de Judá e a tribo de Benjamim. 180 mil escolhidos, destos para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir então o reino a Roboão, filho de Salomão. Então ele tentou unificar, né? Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim, e ao restante do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte para cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. Então, irmãos, tudo é propósito de Deus. É o Senhor que tinha dividido o reino, né? E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Então, observação que ficou do lado de Judá somente a tribo de Benjamim, né? Ó, Judá e a tribo de Benjamim, 180 mil escolhidos, desce para a guerra para pelejar contra a casa de Israel. Então, foi a própria palavra de Deus, a vontade do Senhor, né, que fez a divisão do reino.